We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Este é o Entrevistos. Aqui, abre-se espaço de conversa entre cidadãos do mundo. Falamos com pessoas curiosas, estudiosas, entusiastas e pesquisadoras. É destinado aos professores, aos alunos, aos exploradores e aos nómadas. Este é um projeto de partilha de experiências ligadas à integração, desde Portugal no mundo e mesmo o mundo em Portugal. A cada domingo, pelas 9h30, é publicado um podcast nas plataformas do Spotify, do SoundCloud e do YouTube. Disponibiliza-se a todos que quiserem ouvir experiências das pessoas comuns, de diferentes backgrounds, géneros e heranças culturais. Cada experiência é legítima, pois somos todos produtos do nosso contexto cultural e social. Hoje apresentamos Zália Razalezogay, francesa, libanesa, americana e palestiniana. Cresceu em Paris, mas mora em Londres. Este episódio foi elaborado originalmente em francês e esta gravação que estás prestes a ouvir é uma tradução do original. Está organizada em 2 partes. Ouve ao teu ritmo e, por favor, desfruta, comenta e partilha. O meu nome é Zália, tenho 29 anos, moro em Londres e nasci em França, em Vitry-sur-Seine, nos subúrbios parisienses, no 94. Os meus pais são de várias origens. O meu pai é libanês, a minha mãe é americana e palestiniana, morou em muitos lugares. Os meus pais conheceram-se em França e, portanto, sim, eu cresci em França. Eu sou francesa. É engraçado eu dizer isso porque demorei algum tempo a interiorizá-lo, mas na realidade digamos que me relembraram sempre que eu não era completamente francesa. Portanto, claro, não tenho um nome francês, tenho a pele um pouco mais escura e isso tudo. Demoras um pouco mais de tempo a te situar. É engraçado porque foi quando eu me mudei para Londres em 2016 que me apercebi realmente que eu era francesa. Pois é, foi quando as pessoas me perguntavam de onde é que eu sou que eu dizia que eu era francesa. Digamos que 9 vezes em 10 as pessoas estão satisfeitas da resposta. O que é engraçado porque em França, quando digo que sou francesa, raramente as pessoas estão satisfeitas com esta resposta. Porquê? Por exemplo, tu dizes que és francesa e perguntam-te: mas de onde é que tu vens realmente? Eu respondo: venho de Vitry. Sim, moro em Ivry, mas nasci em Vitry. Sim, mas de onde é que tu vens mesmo? Ou então, os teus pais vêm de onde? Portanto, é bastante bom não ter de descrever a tua árvore genealógica cada vez que te perguntam de onde vens. Pronto, então eu sou metade libanesa, metade americana, palestiniana e francesa, voilà. Dizes que quando estás em Londres apresentas-te enquanto francesa, portanto é uma maneira para ti de simplificar como é que tu sentes a tua situação cultural nesse contexto. É uma boa pergunta. Percebo onde queres chegar. Ou seja, porque é que escolhi esta resposta? Porque é verdade. Estou de acordo, não estou de maneira nenhuma a negar as minhas origens, penso que é uma grande parte de mim de qualquer forma. E estou orgulhosa dela, mas penso que, como eu represento justamente esta França multicultural, e penso que há imensos franceses que se reconhecem nisso, tu incluída, tenho muitos amigos assim. Mas como tivemos constantemente de nos justificar, ou seja, justificar-nos de sermos franceses, em Londres, quando me perguntam de onde venho, penso que me perguntam também onde é que eu estava antes de estar aqui, onde é que eu fui educada. Portanto, não te perguntam nada de fixo na realidade. Exato. Perguntam-te essencialmente qual foi a atmosfera na qual cresceste, qual foi a tua educação, o teu mindset, mas penso que também para além disso, as minhas origens são também algo íntimo e pessoal. Foi aquilo que me construiu, é o meu background, é como se me perguntassem, ou perguntassem a um francês que tem um avô espanhol e uma avó italiana, houve obviamente influências no seu desenvolvimento pessoal. Mas mais uma vez, é uma questão pessoal. Ou seja, é quase perguntar: será que ao cresceres tiveste algumas experiências diferentes? É uma pergunta que vais perguntar a uma pessoa com quem existe já uma certa intimidade. Portanto, para mim, não te conheço, conhecemos pela primeira vez. Se me perguntas de onde eu venho, eu mostro-te o passaporte e as pessoas veem que eu sou francesa. Cresci em França e isso dá-te, em princípio, informação suficiente para te poderes situar e orientar a conversa. Saberias dar mais detalhes se te perguntassem? Dependeria do contexto. Portanto, não esquecendo que falo enquanto mulher, porque, sim, isso também é uma característica importante a ter em conta. Muitas vezes existe, de certeza que ouviste falar nisso, na fetichização da mulher oriental, da mulher negra ou da mulher asiática. Muitas vezes, se for um homem a vir ter contigo e que pergunta: mas de onde é que tu és? Às vezes até o diz de uma certa maneira que quer dizer: de onde retiraste estas lindas feições?
essa fisionomia, e tu ficas naquela posição em que na realidade, sim, cada um tem o seu modo de ver as coisas. Se gostas do flirt ou não com desconhecidos, o problema é teu. Cada um sabe de si, não há julgamento acerca disso. No entanto, para mim, quando conheço alguém novo, não tenho necessariamente vontade de encarar essa personagem exótica, atraente, só porque tem traços característicos. Portanto, geralmente relembram-te constantemente que tens traços físicos palestinianos, mas a nível dessa identidade palestiniana. É algo que sentes interiormente? Quais são as influências dessa identidade para além dos traços físicos que tu tens? Sentes por ti próprio ou sentes isso na relação que tens com os outros? E mesmo em relação a essa identidade americana? Na realidade, isso é muito interessante porque sabes que o Líbano e a Palestina partilham fronteiras. Portanto, são países que têm uma cultura semelhante, mas são muito diferentes ao mesmo tempo. Porque os libaneses ainda têm o seu país e ainda existem imensos problemas geopolíticos que entram em jogo, que fazem que exista uma rivalidade entre os libaneses e os palestinianos. Porque houve imensos refugiados palestinianos que vieram para o Líbano e deste modo existem certas comunidades libanesas que reagiram do género: mas o que é que eles vieram cá fazer? Nós não vamos também cuidar deles? E portanto existe toda esta dinâmica estranha e os libaneses são muito orgulhosos do seu país também. O Líbano é considerado por muitas pessoas, e particularmente por muitos franceses, como o Ocidente Oriental. Porque o Líbano foi um protetorado francês e, portanto, existiam muitas colaborações entre os franceses e os libaneses. E pronto, quase todos os libaneses falam francês. É super comum. Eu venho de uma família libanesa muçulmana xiita. É completamente diferente, porque tens a comunidade também cristã maronita libanesa. E esses aí são mais ocidentalizados. Portanto, se conheces libaneses que têm nomes como Nicolas ou Françoise, são muitas vezes maronitas que têm deste modo nomes franceses. É um pouco estranho. Para além do mais, há muitos deles que nem se consideram como árabes e se veem enquanto fenícios. Bom, cada um depois faz como quer. Bem, precisávamos de um plano de explicação. Eu tenho uma parte da família que é árabe e falamos árabe, temos nomes árabes. E falavas árabe em casa? Sim. Falo árabe com o meu pai, falo inglês com a minha mãe. O meu pai é libanês, a minha mãe é palestiniana do lado do seu pai e americana do lado da mãe. Portanto, a identidade palestiniana para mim construiu-se de maneira um pouco triste em torno da ideia de refugiado. Parte da minha família é palestiniana e eles foram expulsos do seu terreno em 48, quando foi criado o Estado de Israel. Portanto, temos muito pouca família na Palestina. A maioria da minha família foi vítima da diáspora, um pouco pelo mundo inteiro, e, portanto, é muito importante para nós de preservar essa identidade palestiniana. Porque é tudo o que nos resta dessas raízes. Porque não temos documentos sequer. Os últimos documentos que vi, tive a sorte de os ver, foram os documentos de identificação do meu avô, antes de ele ter sido expulso, que dizia, não me lembro ao certo, mas havia uma palavra Palestina escrita no documento, e portanto a Palestina era um país, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e não beduínos no meio do deserto. Não, nós tínhamos terras, com figueiras, oliveiras, uma casa com pessoas e uma vida. Bom, mas isso foi-nos retirado, ou melhor, foi retirado ao meu avô e à sua família, e eles já não têm identidade palestiniana. Já não têm documentos palestinianos, porque já não existe. Ou tens documentos de identificação que são dados pela Cisjordânia, ou és de Gaza, e aí os documentos são controlados por Israel. Portanto, tudo isto é um pouco complicado. Tens um número de registro na realidade. Para mim foi sempre muito importante preservar essa identidade, e digo com orgulho. Quando eu estou num ambiente seguro, digamos, no sentido emocional e social, não vou falar disso com qualquer pessoa. Existem muitos contextos, como os contextos profissionais, quando vou a entrevistas de emprego, ou situações do género em que não falo do meu lado palestiniano, porque infelizmente é tão controverso que há pessoas e empregos que me vão passar por debaixo do nariz, porque de repente vão pensar que é estranho ser palestiniana e então não fico convencidos. Ou seja, se estou num contexto onde eu sei que estou com pessoas minimamente informadas, curiosas ou simplesmente abertas a falar comigo e respeitosas, vou falar disso com prazer e vou dizer que sim, sou palestiniana, conheço e falo a língua. O que é engraçado é que o árabe que eu falo é um árabe libanês. É de facto muito semelhante ao árabe palestiniano, mas como falei árabe com o meu pai e não com a minha mãe, o sotaque da minha mãe não é particularmente palestiniano porque ela aprendeu árabe na universidade. Quando eles estavam nos Estados Unidos, o seu pai fez uma escolha consciente de não falar árabe com ela, porque eles já eram estranhos o suficientes. Ou seja, é uma pessoa que cresceu no sul dos Estados Unidos, no Kansas e no Texas, com um pai árabe muçulmano palestiniano
e uma mãe que era uma WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Era uma branca protestante americana e que era doutorada em matemática, vê lá. Nos anos 60 não era particularmente comum. Ainda por cima, escolheu de lecionar numa universidade afro-americana. E tudo isto no sul dos Estados Unidos, muito conservador. Eles eram insultados na rua, era complicado. Portanto, o meu avô escolheu de não lhe falar árabe porque não queria que ela fosse prejudicada. Mas pensando bem, essa não era a melhor escolha. Cada um vive nas suas circunstâncias e, portanto, o árabe que falo é libanês do lado do meu pai, mas penso que tive sorte de ter uma mãe, apesar de tudo, que sempre quis nos transmitir as suas heranças culturais e, portanto, ela contou-nos a história completa. A história do meu avô, da sua família, as histórias da altura em que viviam num campo de refugiados no Líbano e mesmo antes quando viviam na Palestina. Acima de tudo, ela levou-nos à Palestina, quando éramos pequenos. Eu tinha 10 anos, o meu irmão tinha 5 e até podemos ver as nossas terras. Ela fez o máximo que pôde, porque na realidade penso que nem toda a gente tem consciência disso, mas quando és de origem palestiniana é muito difícil viajar para a Palestina. E, portanto, nós utilizámos os nossos passaportes americanos para entrar, mas como temos nomes que têm uma fonética árabe, torna-se complicado. A minha mãe tem alguma sorte porque os seus nomes são europeus. Ela chama-se Bianca Claire, mas o seu apelido é Shana'a, em palestiniano, e, portanto, traz um pouco de confusão. Eu e o meu irmão temos nomes libaneses porque temos o apelido do meu pai. O meu irmão chama-se Ali. Eu sou Razali. Nos documentos oficiais é bastante complicado, portanto conseguimos entrar simplesmente porque era antes da segunda intifada. Ou seja, a intifada é a revolução feita quando os palestinianos... É um pouco complicado de explicar, mas a primeira intifada, apesar de não me lembrar da data, tenho de rever a história, mas nós fomos alguns meses antes de acontecer. Portanto estávamos tranquilos e nós pudemos entrar. Mas agora... não, é praticamente impossível. Ou seja, a minha tia, que é americana e que vivia na altura nos Estados Unidos, quis entrar no país, viajou com o seu passaporte americano e quando chegou à fronteira mandaram-na embora de volta para os Estados Unidos. Disseram que não era permitido entrar. E como é que tu achas que todas essas experiências familiares, que por um lado não são as tuas experiências diretas, mas são experiências da tua família, influenciaram a tua maneira de te considerar francesa ou de te posicionar no mundo, simplesmente? Tu falas 3 línguas. Sim, falo inglês, francês e árabe. Foi um pouco confuso, na realidade. Foi um processo bastante isolador. Penso que à medida que se vai crescendo... É engraçado, porque existe mesmo uma etapa. Tinha entre os 6 e os 7 anos. Nós crescemos lá em Ivry. Pronto, tinha os meus amigos na escola, tranquilamente. E no segundo ano da primária fui estudar para uma escola internacional em Fontainebleau. Aí foi uma revelação. Agora, é verdade que Fontainebleau tem muito verde, podíamos correr pela floresta, era mesmo muito bom. E todos os meus amigos eram ricos e tinham todos grandes jardins. Tinha uma amiga que tinha até cavalos e póneis e, portanto, estás a ver, aos 7 anos ficas impressionada. Póneis. Na altura, tinha girinos que encontrei numa pequena fonte que havia perto de casa, mas morreram todos, coitados. E, portanto, essa parte da minha vida foi muito confortável. Para uma criança isso foi muito bom. Mas acima de tudo os meus amigos e amigas falavam todas 2 línguas. Eles tinham todos misturas. E portanto aí foi o início do franglês. Passávamos de uma língua à outra e estávamos mesmo dentro de uma bolha. No 4º ano, quando tinha entre 8 e 9 anos, voltámos para Ivry. E foi aí que percebi que não podia voltar atrás. Eu era diferente. Depois, é verdade que eu sempre fui um pouco diferente, porque falava inglês com a minha mãe e árabe com o meu pai, e portanto as pessoas olham para ti na rua de uma maneira um pouco estranha. E também há o facto de nós sermos mestiços. E ainda por cima o meu irmão é muito branco, ou seja, chama-se white passing. Ele até é ruivo. Quando era bebê, era loiro. Agora está mais virado para o castanho claro, mas a sua barba é ruiva, é muito branco. Portanto, muita gente acha que ele é irlandês. É muito engraçado. Quando diz que ele se chama Ali, as pessoas acham que é Oli, de Oliver. Não. É Ali de Mohamed Ali. As pessoas acham isso estranhíssimo. Ou seja, à medida que fui crescendo, quando os meus amigos me viam com o meu irmão, ficavam confusos. Diziam que um de nós tinha que ser adotado. Não. Nós éramos pais iguais. E o facto de falarmos inglês e depois árabe... E vocês são de onde, na realidade? Em França há este comunitarismo preto, branco, manteiga. Tens os manteigas de um lado, os árabes, que andam frequentemente com os pretos,
e somos uma pequena comunidade, só que eu e o meu irmão, penso que é também o caso para ele, não entrávamos nessa categoria. Porque nós não éramos considerados como manteiga, nós não vínhamos da África do Norte, nós éramos do Médio Oriente. Ainda por cima éramos libaneses. Portanto, os libaneses são frequentemente considerados como ricos, porque a grande parte dos libaneses que vêm para a França são supostamente ricos. Só que nós não éramos ricos de todo. E depois, quando nos conheciam bem, apercebíamos que também éramos palestinianos. E a questão é que há imensas pessoas, principalmente oriundas de África do Norte, que a partir do momento em que ouvem que és palestiniana, têm uma reação em que nos consideram como irmãs e irmãos. Isso é bom. No entanto, 2 minutos antes a pessoa não sabia que eu era palestiniana e nem sequer olhou para mim ou falou comigo. Ou seja, ter todas estas comunidades em mim fez com que eu não me identificasse a nenhuma comunidade em particular. Eu era a rapariga estranha que não sabia bem onde se encaixar. Na segunda área chamavam-me a americana, mas também tinha muita gente à minha volta que se aproximava de mim porque queria ajuda no inglês. Havia um rapaz que fazia parte da minha turma há 6 meses e a professora pediu-lhe para se juntar à Zália no trabalho. Ele nem sequer sabia quem eu era. Ele só associou quando percebeu que era a americana. Portanto, não tinhas uma identidade fixa aos seus olhos, na realidade. Sim, mas até me retiravam qualquer personalidade. Era só este tipo de token kid que estava por aí e que não se encaixava com nenhum estereótipo. Achas que há mais gente nessa situação, mas que não assume? E de que maneira isso funciona? Como sabes, esta identidade cultural por vezes torna-se um caminho individual. Eu estranhamente encontrei-me quando estava no liceu. Portanto, passei da primária de uma escola internacional para um liceu normal do segundo ciclo. E voltei para uma escola internacional no secundário, fui para o liceu Honoré de Balzac. Tem a vantagem de ser público, mas é também uma bolha. É incrível, porque vais lá ver crianças, apesar de, neste momento, se ter tornado bastante elitista, mas quando estive lá, tive muita sorte, porque éramos mesmo uma mistura de filhos de todos os backgrounds possíveis. Haviam filhos do bairro, de Porte de Clichy, havia muita gente que tinha sido rejeitada de outras escolas, que não tinham encontrado escola, então eram recolocados lá. Ao mesmo tempo havia as turmas internacionais, haviam 6, nomeadamente inglês, alemão, italiano, espanhol, árabe e português. Como os portugueses não eram muitos coitados, eram postos juntamente com os espanhóis para as aulas de história, porque tínhamos aulas de história específicas à secção linguística e aulas das histórias francesas. Às vezes Portugal até é confundido com uma província de Espanha. Ui, isso é duro. Mas era muito interessante a nível sociológico. Os portugueses e os espanhóis davam-se lindamente porque estavam juntos nas aulas. Mas também havia assim aquela rivalidade incrível entre eles. Uns diziam que Portugal era melhor, outros defendiam Espanha. Mas eu apetecia-me-lhes dizer que a história deles está entrecruzada. Eu percebo que cada um queira defender as suas heranças, mas temos de perceber que está tudo interligado. Era bastante tenso por vezes. Não quero ser inapropriada, mas tinha muitos amigos espanhóis que chamavam os portugueses bacalhaus. Mas depois os portugueses também se defendiam. No final dávamos todos muito bem. Era só para picar. Ao mesmo tempo, aquela também era uma atmosfera onde existiam ricos, pobres, jovens franceses de origem africana, norte-africana. Havia um rapaz, até da minha turma, que tinha aprendido inglês, porque o seu pai tinha sido transferido na China e, portanto, tinha estado numa escola americana em Pequim. Havia, assim, casos interessantes. Havia também mexicanos, chilenos... Pronto. Isso foi uma revelação para ti, então. Foi libertador. Por fim, encontrei a minha comunidade. E isso é a comunidade da não comunidade, na realidade. É isso mesmo. E, portanto, quando perguntas se há muitas pessoas que se sentem o mesmo, penso que sim, porque aquele era mesmo o refúgio da paz. Quanto mais características e misturas tiveres, mais interessante és. Mais querem saber de ti e mais querem passar tempo contigo. Nós sentíamos bem juntos, a rir e a brincar uns com os outros simpaticamente e ao mesmo tempo era incrível. O que nós estávamos a dizer sobre Londres há bocado? Bem, penso que Londres é um pouco esta versão deste ambiente, mas à escala de uma cidade. E não é só uma cidade, é uma metrópole gigantesca. Foi aí que me apercebi que tinha uma comunidade. E, portanto, a exposição que estou a trabalhar neste momento sobre o exílio interior com o artista Dema, ele é marroquino, belga de origem marroquina. Dema é um calígrafo artista de rua. Ele faz grafite e ele faz uma mistura entre a caligrafia tradicional, árabe e latina também, e grafite contemporâneo. Ele nasceu e cresceu na Bélgica, em Bruxelas. Os seus pais são marroquinos e, portanto, encontrou muita paz, penso, na combinação
das suas tradições, das duas culturas diferentes, porque no fundo é o que ele é cá dentro. Ele tem 47 anos, ele já faz isto há 30 anos, ele sempre desenvolve ateliês em paralelo com jovens e desenvolve imensos ateliês com jovens de Bruxelas, mas também jovens de Molenbeek, bairros que são pouco favorecidos, com comunidades extremamente estigmatizadas, principalmente após os atentados em Paris, e portanto ele tenta dar a esses jovens belgas uma identidade e aceitar todas as facetas dela. E portanto estamos a organizar uma exposição que se chama REM, como Rapid Eye Movement, portanto relativa ao ciclo do sono, quando estamos a sonhar. Nós chamámos-la resiliência, exílio e mutação. Portanto, a ideia é justamente de, a partir da história de Dema, que relata a história da sua família, a sua história pessoal e expõe as suas obras, uma manifestação de quem ele é e principalmente de quem ele escolheu ser. É isto. Na realidade, apercebemos que durante muito tempo crescemos a pensar que temos este exílio interior, ou seja, nós não vimos lugar nenhum. Aliás, desejo desenvolver este conceito de Child of Nowhere. Penso que Londres tem muitos Children of Nowhere e que deste modo sentimos desfavorecidos, quando na realidade esta é mesmo uma riqueza. É o que te oferece a possibilidade de te inventar, de te criar como tu desejas ser. Quando tu tens todas estas fontes de inspiração disponíveis, ou seja, com o Dema, esta exposição concentrou-se integralmente sobre esta noção e esta ideia de que eu penso... É estranho, porque é algo que não é dito. Eu apercebi-me disso porque quanto mais eu falo desta situação e desta noção com amigos que me ajudam com a exposição, ou a quem falo disso e que têm o mesmo tipo de background, como esta amiga que te falei que é de origem sudanesa, ela cresceu no Japão, no Iémen, em França, nos Estados Unidos e agora está no Reino Unido. Fala imensas línguas e quando eu lhe falei disso ela achou que era incrível, que era exatamente aquilo que ela sentia. Nós nunca pomos uma palavra sobre este sentimento, ou seja... Nós temos a sensação que a nossa cultura, a nossa personalidade e a nossa identidade é diluída. Eu cresci desta forma a pensar que a minha identidade era assim. Tens mesmo esta sensação de estar diluída, de ser menos importante. Tens a sensação de não ter os pés assentes, de não pertencer. Temos muita dificuldade em nos projetar sobre o ambiente à nossa volta. Não nos vemos à nossa volta, não nos reconhecemos porque não somos representados pelo nosso meio ambiente. Não temos pontos de referência. E é isso que nos faz também gostar de Londres, porque em Londres não há necessidade de referências, porque toda a gente tem misturas. E não se deve esquecer também que Londres é a capital de um país que é o parente dos Estados Unidos e que criou a mundialização capitalista na qual vivemos. Londres, em particular, o motivo do seu crescimento principal é o dinheiro. E como não são idiotas, aperceberam-se rapidamente que a sua população era extremamente diversa e, portanto, com imenso potencial para aproveitar. Portanto, Londres joga muito sobre este potencial. Ou seja, é um pouco perverso, puxa muito ao consumo, mas também faz Londres ser como é hoje. No cotidiano as pessoas como eu sentem-se melhor, sentem-se menos isoladas, porque tu conheces imensas pessoas como tu, que têm pais de outros sítios ou até avós. Sabes, eu até conheci londrinos brancos ingleses que não vêm necessariamente de Londres, que vêm, por exemplo, de Birmingham ou outras cidades. Dizem que é engraçado porque quando voltam a casa as pessoas já as consideram londrinas, mas quando estão em Londres sentem que vêm das suas cidades. Estás a ver? Mesmo eles se sentem assim. E é isso que eu acho fantástico. Penso que isto também tem uma ligação com o facto de Londres ser muito aberto a nível da orientação sexual. Penso que uma pessoa pode ser homossexual ou queer e ter uma vida confortável. É verdade que eu não estou informada o suficiente acerca dessa comunidade, não tenho amigos suficientes na comunidade trans. Penso que quando és trans, apesar de tudo, ainda tens muitas barreiras, mas ao menos quando és homossexual, penso que podes viver em Londres bastante confortavelmente. Há, apesar de tudo, uma abertura sobre isto. Há Pride, há muitos eventos, as pessoas são mais abertas. E cada um faz o que tem a fazer. Acho que deste modo há pessoas que se sentiram discriminação de todos os tipos, de uma forma ou de outra, e que tiveram isolados por diferentes motivos na sua vida, que foram diminuídos, mas que se reencontram todos uns nos outros, de alguma forma, em Londres. Existe uma certa empatia geral.